Bom, é com muito prazer que eu apresento, alguns já conhecem, o professor Paulo César Pinto de Carvalho, pesquisador aqui do IMPA, né, que vai fazer uma palestra para vocês sobre matemática, som e música. O professor Paulo é um colaborador extremamente importante da OBMEP, não só pelas palestras, a atuação dele no comitê de provas, mas também autor de texto para o nosso programa de iniciação científica que os alunos medalhistas cumpram. Tá? Então eu deixo vocês com o professor Paulo César. Obrigado, Celi. Bom dia a todos, bem-vindos a mais essa realização do encontro de professores premiados. E eu resolvi propor uma palestra para esse encontro, de uma certa forma, tem a ver com o que eu falei da vez passada. Da vez passada, se não me engano, eu falei sobre videogames. Tá? E, na verdade, isso se insere aí na mesma linha de tentar trazer para a experiência do professor em sala de aula um vínculo maior entre matemática e tecnologia. Então, nós estamos numa época, tá, em que os avanços tecnológicos, em grande parte, tá, são devidos à matemática. Então, a mola propulsora dos avanços tecnológicos que mais tem impressionado, tá, as pessoas nos anos recentes são tecnologias ligadas à internet, à integração entre as diversas mídias, né? Então, hoje em dia, computador, televisão, MP3, máquina fotográfica, tudo isso são aspectos diferentes de uma coisa só. Se dá muita ênfase na informática quando se fala isso, né? Então, as pessoas tendem a meio assim, numa visão assim dos livros aí de ficção científica dos anos 50, né, atribuir determinados poderes aos computadores que eles não têm. Tá? Como se os computadores que fossem responsáveis por esses avanços. E na verdade, a ferramenta propulsora, tá, desses avanços ligados à tecnologia é matemática. Tá? Inclusive interessante para quem trabalha como eu, tá, em matemática aplicada à computação, perceber que muitas vezes, inclusive, a formação universitária do aluno nos cursos de informática, processamento de dados, etc., tá, não é a formação que propicia realmente esse profissional a trabalhar com essas coisas. Tá? A mola propulsora de coisas como, por exemplo, o Google. Tá? Então, o Google é um assombro da internet. Tá? Ele modificou a maneira como as pessoas lidam com gestão de conhecimento. Né? Então, hoje em dia, eu toda vez que tenho dúvida a respeito de um determinado assunto, algumas palavras chave no Google e lá, pronto, vou ter vários pontos de vista, etc. E o Google, claro que tem informática, claro que tem tecnologia, tá, de banco de dados, mas na máquina, no coração lá, que faz as buscas do Google serem bem feitas, serem bem sucedidas, trazer aquilo que você gostaria que ele trouxesse para você, e não um monte de lixo, tá? No cerne daquilo está a matemática, tá? A álgebra linear. Tá? Não é sobre isso que eu vou falar, não. Tá? Mas na internet, na tecnologia atual, tem um monte de situações que são situações em que a matemática é a grande estrela, tá? Mas que não ganha o palco que merece. Né? As pessoas falam, isso é informática, isso é tecnologia, mas por trás daquele computador tem alguém que teve que criar aquelas técnicas, depois escrever os programas que fazem com que isso funcione. Tá? Então, nessa palestra de hoje, eu vou falar sobre um dos aspectos dessa mudança tecnológica,
tá? que na verdade é algo que vem de muito tempo, tá? E que tem uma atração muito grande para os jovens, né? Então, falou em som e música, talvez boa parte aí do tempo aí do jovem atual é gasto lidando aí com essas coisas, com aparelho de MP3, tá? Então, nós, professores de matemática, que temos muitas vezes tanta dificuldade de mostrar para os alunos por que matemática é interessante, é charmosa, né? Ao contrário de áreas como biologia, em que o professor tem uma facilidade muito maior de correlacionar aquilo que ele está falando de genética, que está acontecendo, tá? Alguma coisa no mundo que está tratando com isso. Tá? Aqui em matemática há um distanciamento muito grande, porque a gente não trouxe ainda aí para a vivência aí das pessoas essas aplicações. Tá? Então, tecnologia de som e música é uma situação em que a gente pode chegar para o aluno e dizer, olha, matemática serve para fazer coisas charmosas, coisas que você gosta, que você aprecia. Então, isso algumas das tecnologias aí para as quais a matemática desempenha um papel fundamental são a música eletrônica do século XX. Então, você pega uma pessoa tocando um teclado que é capaz de sintetizar, tá, o som de diversos instrumentos, tem matemática dessa ali dentro. Tá? Compressão de dados, tá? Então, o fenômeno aí do MP3, né, que fez com que todo mundo tivesse à sua disposição a qualquer momento, tá, uma coleção, tá, enorme de músicas, tá, por causa da matemática. Tá? É a matemática que faz o MP3 ser possível. Tá? E hoje em dia coisas mais sofisticadas, né? Então, hoje em dia, se você entra para um dos serviços aí de busca, de compra de música na internet, como o iTunes, por exemplo, tá? Eles oferecem a possibilidade de aconselhar você coisas seguintes: você gostou dessa música, então você provavelmente vai gostar dessa também. Tá? Então, o que faz isso é um modelo matemático de proximidade, de semelhança dessas músicas, que permite que o programa possa automaticamente, dada uma certa preferência por parte daquele usuário, oferecer coisas que tendem a ser do gosto dele. Tá? Uma outra ferramenta nova que tem na internet é a busca por melodia, né? Que esse é um programa ainda não completamente resolvido, mas que é você, por exemplo, poder mostrar, olha, eu quero achar essa música aqui, toca, canta aí um trechinho dessa música, e aí se pesquisa no banco de dados e se encontra que música é essa. Então tem muitas tecnologias ainda para amadurecer aí nos próximos anos que vão fazer uso de matemática. Tá? Bom, então, como eu disse, tem tudo isso que está aqui, tem um bocado de matemática. Se você tivesse somente os computadores, mesmo com todo o poder de processamento, tá, que eles têm hoje em dia, não seria possível, por exemplo, você ainda hoje ter um MP3 capaz de ter muitas músicas. Você precisa da compressão. Bom, essa história aí da relação entre a matemática e a música, tá, não é de maneira nenhuma nova. Tá? A gente está assistindo aqui nos últimos anos mais um capítulo de uma longa história e que oferece nos diversos pontos aí dessa história oportunidades para a gente poder relacionar com coisas que a gente ensina para os alunos nas aulas de matemática. Então, algumas aí das fases aí dessa relação são, digamos, a era clássica, né, do estudo aí das escalas musicais, que do ponto de vista ocidental tem essa linha aí que vem desde a Grécia Antiga, tá, até chamada escala igualmente temperada. Eu vou explicar para vocês o que é essa
história, tá? Passa pela relação entre a matemática e a física, tá? Em explicar a natureza do som como uma onda, tá? E criar ferramentas matemáticas para que essa onda possa ser estudada. Tá? E aí a gente entra nos últimos anos, né? Então, do CD ao MP3, né? Uma história relativamente recente, dos anos 80 aí, do século passado até hoje, tá? Que continua em evolução para trazer o som que antes ficava no domínio analógico, né? Dos long plays e tudo, para algo que é completamente digital. Tá? E, mais modernamente, inteligência computacional. Como sempre, a área de computação ganha publicidade. Né? Então, inteligência computacional, no fundo, quer dizer inteligência matemática, que usa computadores. Tá? Os algoritmos são matemáticos, tá? Mas se convencionou a chamar de inteligência computacional aí, essa área. Então, a primeira fase aí da nossa história é uma história que, claro, acho que muitos de vocês já ouviram contar aí de alguma maneira, né? Da origem da relação entre a matemática e a música, pelo fato de que, primeiro, as pessoas, na época, obviamente, quem se interessava pelas coisas assim, do espírito tinha uma formação muito mais global, então não havia uma separação tão nítida entre quem era matemático, quem era humanista, etc. Tá? E começou, então, de uma maneira experimental. Então, a primeira coisa, tá, é que a música, tá, é uma manifestação cultural. Né? Então, ela tem muitos elementos comuns entre as diversas culturas, tá? Mas tem alguns elementos diferentes. Então, se você ouve, por exemplo, uma música oriental, uma música chinesa, você sabe que aquilo é diferente da música que você está acostumado a existir. Mas algumas coisas são comuns. Então, de modo geral, as diversas culturas reconhecem isso aqui como som musical, reconhecem isso aqui como um som não musical. Quer dizer, a partir do primeiro tipo de som, a gente tem a possibilidade, tá, de agrupar, tá, aquele som em determinadas sequências, tá, que causem uma impressão agradável aí, de algum modo. Tá? E é claro que esse processo aí de descobrir sons musicais, não musicais, tá, sequências musicais, não musicais, é um processo de tentativa e erro. Né? Bate nisso aqui, faz vibrar isso aqui, tá? Esse som é agradável, esse som não é agradável. Tá? Isso começou a levar à construção de instrumentos primitivos. Né? Então, talvez o instrumento mais primitivo, mais fácil aí de a gente explicar o funcionamento, tá? A flauta, né? Que é um tubo simplesmente, né? Onde o ar vibra, tá? E com isso ele gera, tá, um som que se enquadra naquela primeira categoria, né? De um som musical. Depois a gente até vai olhar, a gente pode olhar esses dois sons, a cara desses dois sons, tá? Isso a tecnologia nos permite fazer isso, tá? E a gente hoje pode quantificar um pouco o que faz um som ser musical daquilo que faz ele não ser musical. Tá? Mas na época isso era uma coisa experimental. Então, a ideia é que as pessoas perceberam que, por exemplo, pegando tubos de bambu de diferentes comprimentos, eles produziam sons que eram diferentes. Eles tinham algo em comum, tá? Mas tinham uma característica diferente. Tá? E aí, a primeira coisa aí que perceberam, tá, é que havia uma relação, tá, quando se fazia sequências musicais, tá, entre o som emitido por um tubo e um tubo que tivesse a metade do comprimento dele. Tá? Hoje em dia,
Tá? Essa ideia fundamental, tá? De você pegar um tubo, tá? Ou pegar o som emitido por um tubo como esse e o som emitido pela metade desse tubo, tá? Isso aqui é o conceito atual, tá? De você emitir a mesma nota em 2 oitavas consecutivas. Significa, a gente pode depois ver aqui, que uma nota substitui a outra numa sequência musical. Você substitui aquela por aquela ali, tá? Muda um pouco a sequência, mas o seu ouvido aceita essa mudança como se fosse a mesma nota. É isso que permite, por exemplo, você, num conjunto vocal, você ter um homem cantando super grave, uma mulher cantando super agudo, tá? Eles emitem sons diferentes, mas a nota pode ser a mesma, porque estão em oitavas diferentes. Então, a primeira grande descoberta foi essa, que esses 2 sons eram imensamente compatíveis. Tá? E aí começaram a experimentar, ver, olha, e aí, como é que a gente pode estender, tá, essa coisa para obter sons compatíveis? Então, a ideia, tá, foi, olha, se deu certo assim, dividindo por 2, tá, talvez dê certo se a gente divide isso aí, ou multiplica isso aqui, por fatores expressos por razões simples. Tá? Então, produziram, por exemplo, isso aqui. Então, agora a gente está com esse som. Então, e a história, então, prosseguiu a partir daí. Tá? Então, outras culturas não fazem exatamente essas frações. Tá? Então, isso não é universal. Mas nós, de alguma forma, o sentido ocidental de música, tá? Foi construído, esse gosto até musical, tá? Em cima dessa ideia. Tá? De que você tem um conjunto de sons que são agradáveis ao ouvido, tá? Pegando tubos e construindo uma coleção de tubos em que os comprimentos desses tubos estejam relacionados por frações simples, tá? Frações de pequeno denominador. Tá? Hoje em dia a gente sabe que isso significa que as frequências das notas produzidas vão estar nessa razão, né? Ou no inverso aí dessas razões. Tá? Então, o próximo passo, então vejam bem, eu produzi uma nota aqui multiplicando essa por 2/3. Então é super razoável eu criar uma outra nota que, multiplicada por 2/3, forneça essa outra nota da minha escala. Tá? Então, essa digamos, o instrumento musical mais simples, aí, capaz de fazer algum tipo de música, tá? É esse que está aqui. Então, na nossa nomenclatura atual, tá? Essa nota aqui na tonalidade de Dó, por exemplo, é um Dó, essa é um Fá, essa é um Sol e essa é um Dó de novo. Então, só com essas 4 notas já dá para brincar com algum tipo de sequência, tá? e fazer algo que a gente começa a poder chamar de música. E é claro, não há por que essa brincadeira parar por aí. Né? Da mesma maneira como eu criei essas notas, modificando essas duas, multiplicando e dividindo aqui por 2/3, eu posso continuar a brincadeira. Tá? Eu posso pegar essa nota aqui, por exemplo, tá? E multiplicar, e posso pegar essa nota aqui, por exemplo, e multiplicar por 2/3. Se eu multiplicar por 2/3, eu vou cair fora aqui da escala. Tá? Mas eu falo, não, mas eu posso então multiplicar por 2, porque isso não altera a nota, isso vai produzir uma nova nota aqui nessa região. Então, note que também dividir por 2/3 é a mesma coisa que multiplicar por 3/2. A gente pode pensar nessas notas sempre usando repetidamente esses fatores, né? Isso vai produzindo. Então, o que é essa nota aqui? Ela essa nota correspondente a 2/3 do comprimento. Tá? Aí você multiplica por 2/3 de novo, tá? Ela vai estar aqui. Tá? Aí você divide por 2 para ela voltar a essa posição.
easy. Então, desse modo, tá, você vai construindo. Então, todas essas notas aqui que estão sendo construídas, elas correspondem a você pegar aquelas notas iniciais, sempre usando esses fatores 2 terços, 3 meios, se necessário, multiplicando por 2, dividido por 2, só para ficar entre aquelas duas notas iniciais. Tá? E com isso nós chegamos, então, ao que hoje a gente identifica como a escala básica musical, né, que todo mundo conhece. Né? Vou ficar errado. Não está certo isso aqui. Vou ver se aqui na outra está com os sons corretos. Essa é. Eu vou reconhecer o que é isso aqui. Né? Então, isso aí são as notas cuja razão das frequências são dadas por... Todas podem ser explicadas como sendo produzidas uma a partir das outras, sempre tomando esses produtos, tá? Por 2 terços, 3 meios, dividindo por 2 para ficar nessa faixa, tá? Entre 1 e 1 meio. Todo mundo reconheceu essa escala que está aqui? Pois bem, mas essa não é a escala... quando hoje em dia vocês ouvem um instrumento, tá, tocar, tá, a escala Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, não é exatamente isso que a gente escuta. Tá? E essa, na verdade, é a coisa mais interessante do ponto de vista matemático. Então, quantos de vocês tocam um instrumento? A gente toca um instrumento. Então, para a maior parte das pessoas, quando se fala notas musicais, as pessoas pensam em quantas notas musicais? 7. Uma pessoa que toca um instrumento, pensa em quantas notas musicais? 12. Tá? Pensa num teclado de piano. Tá? Então, no teclado de piano tem teclas brancas e pretas. Então, as teclas brancas correspondem a essas notas, tá, que nós criamos aqui. Mais ou menos, vou explicar por que esse mais ou menos. Mas tem outras notas, tá, que são representadas pelas teclas pretas. De onde é que vem essas notas? Vem da continuação desse processo. Né? Primeiro, quando você olha aqui a razão, tá, entre essas notas, tá, eu representei aqui desse modo, tá, mas a gente pode fazer as contas e observar que essa razão dos comprimentos entre notas consecutivas nessa escala que a gente criou, tá, não é sempre o mesmo. Então, da primeira para a segunda, então, o que está sendo representado agora, tá, é a razão entre o comprimento e a nota precedente. Tá? Então, essas razões são essas aqui. 1, 8 nonos, 8 nonos, 243 sobre 256. Então, 4 dessas razões são iguais a 8 nonos. 5 dessas razões são iguais a 8 nonos. 2 dessas razões são iguais a esse outro número mais feio, 243 sobre 256. Tá? Que 243 sobre 256 ao quadrado é 0,901. Tá? Enquanto 8 nonos é 0,888. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você repetisse criasse esse mesmo intervalo, tá, entre essas notas que estão mais espaçadas entre si, tá, quase que esse intervalo corresponde a 2 dos menores. Tá? Quase que. Então, isso mostra duas coisas. Tá? Primeiro, que a gente pode criar novas notas, tá, aplicando as notas existentes, tá, esse fator 8 nonos. Tá? E se eu quiser criar uma nota aqui no meio, quais são as duas coisas razoáveis aqui que eu posso pensar em fazer? Multiplicar essa nota por 8 nonos
tá? Ou dividir essa nota por 8 nonos. Tá? Como esse intervalo, tá, não corresponde exatamente ao 240, desculpe, multiplicar por 243 sobre 256, que é um intervalo menor, ou dividir por ele. O que acontece é que esses dois intervalos vão produzir notas ligeiramente diferentes, porque o produto de 243 por 256 duas vezes elevado ao quadrado não é exatamente igual a esse intervalo de 8 nonos. Tá? E essa é a grande dificuldade aí da escala clássica. Tá? O que gera, tá, o conceito das notas bemol, tá, e sustenido da escala. São notas diferentes. Tá? Uma dessas notas aqui é o que é chamado Fá sustenido, tá? A outra é chamado o Sol bemol. Tá? Então, para ilustrar isso melhor, aqui está mostrando simplesmente o nome, digamos, em inglês aí das notas da escala. Tá? Então, a ideia é que a gente tem esse intervalo diferente entre as notas, quer colocar notas lá intermediárias. Tá? Para colocar essas notas intermediárias, você pode usar um intervalo pequeno entre as notas, tá, para criar notas. Tá? Isso vai gerar as notas bemol sustenidas. Então, esse diagrama aqui, por exemplo, mostra um modo aqui de criar essas notas, sempre multiplicando por 3 meios num sentido, tá? E no outro multiplicando por 2 terços, tá? E dividindo por 2 para a gente ficar, desculpa, multiplicando por 2 terços, depois multiplicando por 2 de novo para ficar dentro lá da faixa entre 1 e meio. Então, até aqui, ó, isso aqui quer dizer Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, são as notas existentes. Do lado de cá, tá, o Fá é uma nota existente. Se a gente continuasse com esse processo, você ia criar novas notas, então, nesse sentido, notas que são chamadas de bemol, que elas ficam. O que quer dizer esse Si bemol aqui? É uma nota nova que fica entre o Lá e o Si, tá? E que foi criada pelo processo de multiplicar por 4 terços. Tá? E aí o que vai acontecer é que você vai chegar a um ponto, tá, que esse processo vai desembocar em notas que são quase iguais, mas não exatamente iguais. Tá? Então, se a gente calcular essas duas situações aqui, ó, 128 sobre 81 e 6561 sobre 4096, a gente vai achar esses dois números, tá? 1,580 e 1,602. Significa que aquele círculo lá que eu criei não se fecha exatamente. Na verdade, esse processo é um processo que continua para sempre, tá? Não termina. Tá? Isso gera uma dificuldade muito grande na produção e execução de peças musicais. Porque, digamos que você criou um instrumento que toque, não é nem pelo fato dessas notas aqui serem ligeiramente diferentes, não. Elas são ligeiramente diferentes, mas tudo bem, convivo com uma delas. Tá? Mas aí, digamos que você compôs essa música e vai tocar essa música junto com um cantor. Tá? E aí a tonalidade que essa música está sendo tocada não é conveniente para esse cantor. Isso acontece toda hora. Então o que você faz? Você muda a música de tonalidade. Só que aqui, com esse sistema, para você mudar a música de tonalidade, você tem que construir um novo instrumento, tá? Para que a música seja exatamente a mesma naquela tonalidade. Tá? Isso coloca grandes limitações aí para a música orquestral, tá? Para toda vez que você tem instrumentos, tá? Ou voz cantando juntos. Tá? Então, eu tenho a impressão que é século XVI ou XVII, tá? Uma revolução, tá? Que deu uma solução matemática para esse problema. Tá? Qual é a solução matemática aqui para esse problema? Você tem a escala aqui, tá? E aí os intervalos entre os diversos pontos dessa escala não são exatamente iguais, mas são muito próximos.
que eu estou dizendo que eles não são exatamente iguais? Que alguns são iguais a 243 sobre 256, tá? Outros são 8 nonos dividido por isso, que não é exatamente igual a 243 sobre 256. O pessoal falou, olha só, vamos simplificar a nossa vida, tá? E vamos substituir essas notas que estão aqui, tá? Por notas que vão ser quase as mesmas, tá? E onde a razão entre notas consecutivas seja sempre igual. Tá? Esse é um problema que tem a ver com a escola. Se eu tenho aqui um tubo que tem comprimento 1, tá? Tem aqui um tubo que tem comprimento meio, tá? E aí eu quero colocar no meio deles 11 outros, de tal maneira que a razão entre os comprimentos seja sempre a mesma. Eu estou diante de um problema que na escola a gente classifica como sendo um problema de interpolação. Mas tem um nome, interpolação como? Por meio de quê? Progressão geométrica. Então, esse é um problema de progressão geométrica. Tá? Se você quer criar uma progressão geométrica, tá? De 13 termos, se você contar o primeiro e o último, tá? Em que a razão entre aí depende de como se você vai no sentido ou no outro. Tá? Então, olhando aqui nesse sentido, a razão entre o 13º termo e o primeiro é igual ao meio. Tá? Então, qual deve ser a razão dessa progressão geométrica? Como é que a gente faz para encontrar a razão dessa progressão geométrica? Não precisa nem de fórmula, né? Então, essa razão tem que ser um número que, multiplicado por si mesmo 12 vezes, dê um meio. Então, como é que a gente denota o número que, multiplicado por si 12 vezes, é igual a um meio? Uma maneira de representar é um meio elevado a 1 sobre 12, tá? Ou raiz de índice 12 de um meio. Tá? Então, essa é a solução que leva a chamada escala igualmente temperada, tá? Que é a escala que é utilizada universalmente, tá? Hoje em dia. Tá? Hoje em dia, se eu falei que a escala que a gente ouve, tá? Não é exatamente a mesma escala, tá? Que se ouvia lá na escala pitagórica. Porque, para simplificar a nossa vida, os intervalos, tá? Entre as notas, agora é sempre o mesmo. Tá? E esse intervalo, em termos aí de comprimento, aqui, por exemplo, tá? Um meio elevado a 1 sobre 12, ou raiz de índice 12, tá? De 1 meio. Tá? E a grande vantagem por isso é que a tonalidade passa a ser algo universal. Quer dizer, uma música composta numa determinada tonalidade, tá? Ela passa para outra tonalidade, tá? Sem que a gente perceba a diferença. Quer dizer, a grande maioria de nós que temos o chamado ouvido relativo. Tá? Quase todas as pessoas do mundo não são capazes de distinguir isoladamente uma nota dó de uma nota ré. Tá? Consegue distinguir a sequência. Tá? Então, uma parte de nós, escutar uma melodia numa tonalidade ou na outra, provoca a mesma sensação. Tá? Então, só para comparar, então eu construí aqui duas escalas. Tá? Uma escala em que as frequências são dadas de acordo com a escala pitagórica. Então, esses números que estão aqui, eu vou explicar isso mais tarde, são as frequências aí dessas notas. Então, notem que eu construí essa escala de uma maneira que a frequência no início e no final é exatamente a mesma. Tá? Então, tanto na escala temperada quanto na escala pitagórica, quando você passa de um dó para um dó, você vai
multiplicar a frequência por 2. Tá? Isso é constante. Mas as notas intermediárias são multiplicadas por fatores diferentes. Então, por exemplo, entre o Dó e o Fá aqui, tá, tem um fator que é igual a 0,75, 3/4, tá? Mas aqui não vai ser exatamente isso. Mas note que as frequências são números muito parecidos. Né? A diferença máxima que a gente tem aqui é exatamente nessas, no Si aqui, que é um pouquinho diferente. Tá? Mas conforme vocês vão ver, a gente não percebe a diferença. Tá? Então aqui, essa é a escala grega. Essa é a escala atual. Tá? Então, a menos que algum de vocês tenham ouvido assim, extremamente acurado, tá? Não percebe a diferença. Aliás, essa coisa da gente não ter um ouvido tão bom assim, tá? Vou mostrar para vocês depois, vou explicar daqui a pouco, que isso é uma benção. Tá? Aliás, boa parte das tecnologias atuais, tanto de reprodução de som quanto de reprodução de imagem, são baseadas no fato de a gente considerar essas coisas para ver sons e ver imagens. Por exemplo, vou dar um exemplo do cinema. Então, por que cinema funciona? Porque o nosso sistema visual tem uma limitação que quando você exibe uma imagem, tá, e depois mostra outra muito rapidamente, você não é capaz de separar as duas. Você funde as duas como uma só. Tá? Então, isso podia ser um defeito, mas é explorado como uma qualidade. No caso das escalas, é a mesma coisa. Como a gente não é capaz de perceber frequências que são muito próximas umas das outras, tá? Isso gera a oportunidade de você retirar algumas frequências dos sons, tá? E você achar que é o mesmo som. Tá? Essa é o segredo do MP3, por exemplo. Então, o MP3 funciona, tá? Porque a gente não consegue perceber essas frequências muito próximas. Então, a gente pode ser tapeado, tá, por um programa que elimine nós. Pode tirar essas frequências aí, que esse cara não precisa delas não, porque ele não vai conseguir perceber. Tá? Realmente, a maior parte de nós, tá, não percebe a diferença entre um e outro. Bom, tudo bem, contei essa história, bonitinho, tá? Mas e aí? E a escola? Tá? O que dá para a gente fazer a respeito disso na escola? Então, eu acho que há uma oportunidade aí, tá, para a gente trazer para a escola, tá, a compreensão do funcionamento de instrumentos musicais simples. Então, por exemplo, um instrumento simples aí de criança, tá, um xilofone, tá, dá para fazer isso. Porque se você pegar esse instrumento, tá, e fizer experimentos aqui de medição, tá, dos diversas barrinhas aí que compõem, tá, esse xilofone, tá, você vai perceber, tá, que a razão, tá, entre esses comprimentos estão bem próximos daquelas frações, tá, que a gente viu. Tá? Então, isso dá um exercício para trabalhar com frações, para trabalhar com decimais, para aproximar decimais com frações, descobrir qual é a fração que está próxima ali daquele decimal, tá? E fazer esse vínculo entre instrumentos simples, tá? Dá para fazer também com comprimento de tubos, essas flautas primitivas, tá? E as escalas. E dá para fazer uma atividade que é mais interessante aí para alunos mais velhos, né? Por exemplo, de entender, explicar, calcular, né, a posição dos trastes de um braço de violão. Então, você olha um violão, tá? Então, essa medida aqui, tá, varia. Tá? Então, ontem eu medi o meu violão, para dar o número correto. O meu violão é 65 centímetros. Tá? Entre a base aqui
onde a corda se repousa, tá? E esse ponto que determina o comprimento da corda que efetivamente vibra quando você aciona uma corda. Tá? Um violão, todo mundo deve ter percebido, tem esses pequenos hastes aqui de metal, tá? Que são chamados trastos, e que servem para marcar as posições onde você deve pressionar as cordas para obter, tá, as diversas notas. Tá? E aí, esses tracinhos aqui, os trastes, não estão colocados em intervalos regulares. Tá? Na verdade, eles começam mais largos, depois vai afinando. Tá? E a pergunta é, onde é que eles devem ser colocados? Tá? Em particular, um traste que é especialmente importante é esse aqui que eu marquei, tá? Que é o 12º. Então, quando você considera cada uma dessas notas, cada uma dessas cordas, em cada uma dessas cordas, você tem aquela escala, tá? De 12 notas, que você pode mapear na escala pitagórica depois de colocar lá bemóis sustenidos, substituindo por intervalos todos iguais. Tá? Então, se essa corda aqui de cima, por exemplo, for afinada em Dó, então, quando você aperta aqui nesse segundo traste, tá? Vai aparecer um Ré. Quando você aperta, por quê? Porque esse intervalo entre o Dó e o Ré era um daqueles intervalos longos. Depois, se você apertar no quarto traste, tá? Vai ser gerado um Mi, que era outro intervalo longo aqui. Depois, para o Fá, você tem um intervalo curto. Então, no quinto traste, você vai ter um Fá. Supondo que você afinasse aquela primeira nota em Dó, não é verdade, mas não é uma afinação usual. Tá? Então, esses trastes correspondem àquelas 12 notas. Tá? Então, a posição deles não é uma coisa artesanal, não, tá? Uma coisa que o fabricante vai colocar lá que quer. Uma coisa matematicamente determinada. Tá? A posição é matematicamente determinada. Tá? Então, essa é uma atividade interessante para se fazer, por exemplo, com calculadora, tá? Ou para, se você tem a possibilidade de trabalhar, tá? Num laboratório de informática para usar instrumentos computacionais, tá? Então, é algo que você pode fazer, tá? com os alunos, tá? E efetivamente medir, tá? E a gente vê uma matemática que faz parte da escola de nível médio, pelo menos, tá? Das progressões geométricas, relacionando com um objeto que tem uma carga lúdica enorme aí para os alunos. Tá? Então, pensa como é que vai melhorar o prestígio de vocês com os alunos se vocês mostrarem que matemática tem a ver com violão e guitarra. Tá? Então, como é que é construída essa planilha aqui? Então, em cada uma dessas casas, tá, eu estou multiplicando o fator anterior por um número que é exatamente 1/2 elevado a 1 sobre 12. Então, eu descubro quais são esses fatores. Então, na verdade, o que você tem que calcular não é a distância entre os trastes. Né? O que você tem que calcular é a distância de cada traste à base. Porque a distância à base é que vai determinar a região solta da nota. Então, quando você pressiona, por exemplo, aqui no segundo traste e toca nessa nota, a região que vibra é essa aqui. A nota vai ser determinada por esse comprimento. Tá? Então, a maneira de calcular, a gente pergunta qual é a distância entre os trastes, não é assim que a gente calcula. Tá? Você tem que calcular a distância de cada traste à base. É claro que a partir daí, tá, você vai ter a distância entre eles aí, se quiser. Então, voltando aqui à planilha, né?
as distâncias, tá? A base vão ter as distâncias decrescentes, né? Conforme a gente observa lá. Então, estou calculando, então a planilha continuando aqui, cada fator é calculado, no final chega a meio lá para o 12º traje. E aí, de cada um desses, eu estou multiplicando o comprimento total da corda por esse fator que eu calculei. E, finalmente, se eu quero saber qual é a distância ao traste anterior, eu simplesmente faço a diferença, tá, entre cada um, tá, e o anterior, e a gente observa, então, tá, que esses fatores são decrescentes, conforme a gente observa lá. Tá, essas distâncias são decrescentes, conforme a gente observa lá. Nessa última coluna, o que eu estou colocando é a diferença entre os fatores. Tá? Então, se você quisesse produzir no braço do violão uma escala de Pitagóras, esses aqui têm que ser os fatores. Notem como é que eles são muito parecidos, né? E, na verdade, do ponto de vista de construção do instrumento, praticamente indiferenciáveis daqueles que realmente utilizam aí para construir. Ok? Muito bem. Então, voltando aqui ao nosso assunto. Então, até agora, o que nós vimos foi como, entendendo, tá, essa questão de que a razão entre comprimentos de objetos que vibram determinam as notas musicais, tá, que a gente tem algumas atividades simples aí que pode fazer. Então, a solução então é que a distância até a base é multiplicada por esse fator, né? Com isso a gente calcula as posições dos trastes em relação à base, tá? Como uma progressão geométrica que tem essa razão. Tá? E aqui a gente começa a entrar numa outra área que diz respeito a uma matemática muito mais moderna do que a matemática das razões. Que tem a ver com entender a natureza do som. Tá? Então, até visualmente, assim, com uma corda vibrando, tá? É fácil a gente intuir, tá, que o som, qual o funcionamento do som. Né? Então, o som inclusive, você tem um meio mecânico, tá, que vibra, tá? Ao vibrar, provoca vibração nas moléculas aí do meio condutor, por exemplo, o ar, tá? Isso chega ao sensor que você tem que recebe essas vibrações, isso é convertido, tá, aí pelo cérebro nesse que a gente identifica como som. Tá? Então, quando quando começou-se a estudar essas ondas, tá, não havia ainda ferramentas, tá, para a gente olhar uma onda dessa. Tá? Mas hoje em dia, tá, a gente tem como fazer isso. Tá? Então, as características intuitivas básicas aí de um som são a altura. Tá? A altura tem a ver com a frequência do som. Tá? É o que faz com que a gente identifique um som como sendo grave ou agudo. A outra característica fundamental é a intensidade, que em português a gente acaba utilizando palavras que são um pouco confusas, que geralmente a gente fala alto e baixo. Tá? A rigor não devia, porque intensidade não é a altura, não é a frequência, mas em geral abaixa o rádio, aumenta a televisão. A gente tem o hábito de se referir com essas palavras aí a intensidade. Tá? E finalmente o timbre. Tá? Então o timbre é que nos permite distinguir, tá, se a gente está diante de um instrumento ou se está diante de uma voz.
Hoje em dia, tá, a gente tem como olhar essas coisas. Então, hoje em dia, se você quiser olhar um som, tá, você pode olhar um som. Tá? Então, esse aqui, tá, é o som, é esse som aqui. É o som produzido por uma nota de violão. Tá? Note que ele é uma função periódica, tá? Mas uma função periódica que não é uma função muito simples. Tá? Vamos comparar com outra. Esse aqui é outra função periódica que a gente está muito acostumado a ver. Né? Na verdade, esse aqui foi gerado para ser realmente uma função seno. Foi gerado como uma função seno. Aí o som que a gente ouve aqui, tá, é um som extremamente regular. Tá? Então, o que faz? Deixa eu abrir até outra aqui para dar a mesma nota. Não é a mesma nota. Esses dois deviam ser, se o violão estiver afinado, vai ser para uma nota. Razoavelmente a mesma nota. Então, a gente consegue substituir uma nota pela outra numa música, tá? Mas a qualidade do som, tá, é muito diferente. Então, o que está acontecendo? Esses dois sons têm a mesma frequência, tá? Mas eles têm, os timbres são diferentes, porque o formato da onda, tá, que gera, tá, essas frequências, tá, aqui é uma simples função trigonométrica, tá, que dá esse som assim, até bem eletrônico, né, artificial. A gente percebe que esse som é um som produzido por uma máquina, né, e esse aqui ele até poderia ser produzido por uma máquina, tá, mas à primeira vista, tá, a gente vai classificá-lo como sendo produzido por um instrumento musical. Tá? Então, hoje em dia, a gente tem essa possibilidade de olhar esses gráficos, tá? São gráficos de funções. Então, se você quer dar um exemplo assim, de um gráfico de uma função que pode aparecer, se você tiver acesso aí a poder mostrar alguma coisa para os alunos, trabalhar com os alunos com um computador, tá? Esse também é uma aplicação interessante aqui de funções reais, em particular funções periódicas. Tá? E esse programa que eu estou usando, por exemplo, é um programa de domínio público, tá? Que pode ser utilizado por qualquer pessoa. A frequência vai continuar, os picos que a gente vai estar vendo aqui, tá, vão estar ocorrendo da mesma forma. A gente podia até tentar calcular qual é a distância entre esses picos aqui. Então, tá, dois picos consecutivos aqui estão separados por aproximadamente o quê? 1/100º de segundo. A escala aqui é em segundos. Tá? Então, a frequência aqui dessa nota, tá, é aproximadamente 100 Hz, 100 oscilações por segundo. A gente pode fazer tudo isso com a ajuda de um programa como esse. Bem, você vai dizer, tá, você falou que ia fazer uma propaganda da matemática, tá? Isso é tecnologia. Bom, é tecnologia, mas tu usa conceitos matemáticos, gráficos de função, a ideia de função periódica, tá? Mas tem um vínculo aí com
matemática, tá, que é fundamental, tá, na tecnologia, tá, e é fundamental com a ênfase escolar que se dá às funções trigonométricas. A pergunta foi: o que acontece se for um instrumento de percussão? O instrumento de percussão, tá, ele não tem nenhum exemplo aqui, tá, mas ele não vai ter, tá, aqueles picos ali de frequência, tá, tão bem marcados quanto esse. Tá? Isso faz com que a gente não perceba uma nota predominante naquele som. Deixa eu mostrar, que eu vou mostrar a seguir, tá? E talvez fique mais claro a diferença aí entre um instrumento tonal e um instrumento percussivo. Tá? O instrumento percussivo não tem uma frequência característica tão determinada quanto um instrumento tonal. Mas então, a conexão aí com a matemática, tá, enorme dessa tecnologia, tá relacionada aí com a teoria de Fourier, tá, que para uma situação até que não tinha muito diretamente a ver com o som, e mesmo de primeira vista com ondas, tá, teve essa ideia de que uma função periódica, tá, podia ser representada, tá, através de uma soma infinita de funções seno e cosseno, tá, em que o termo aqui que multiplica x, né, varia de 1 por 0, como a gente considera o primeiro termo, tá, em diante. Tá? Então, inicialmente, ele apresentou esse resultado, depois ele foi estudado por vários matemáticos que estabeleceram o que significa ser esse bem comportado aqui, tá? E isso permite que toda vez que você tem um determinado som, tá? Então, um determinado som, quando a gente olha para essa representação aqui do som, a gente olha para essa representação aqui do som, da corda de violão, tá? O que essa função aqui está representando? Então, no eixo horizontal, a gente tem tempo. No eixo vertical, a gente tem deslocamento. Então, o que isso aqui está descrevendo é como é que uma partícula, por exemplo, um pontinho aqui da corda de violão, está se movimentando ao longo do tempo. Tá? Ele se movimenta para cima e para baixo ao longo do tempo, tá? De acordo aqui com essa lei. Tá? Então, voltando aqui a apresentação, a ideia, tá, é que se você tem um fenômeno que seja desse tipo, tá, você tem uma representação alternativa para esse fenômeno, tá, que consiste em você descrever quais são os coeficientes, tá, dessas funções seno e cosseno. Tá? E o que acontece é que com um número razoavelmente pequeno dessas funções seno e cosseno, tá, você consegue imitar uma função periódica cuja característica inicial pode ser muito diferente de uma seno e cosseno. E por que isso é importante? Porque seno e cosseno são funções extremamente naturais, tá, de se gerar. Isso tem a ver, então, vou mostrar depois esse negócio aqui da aproximação do seno e cosseno, tá? Mas o que acontece é que as funções trigonométricas, tá, são uma coisa, em geral, muito mal explorada, tá, nos livros didáticos. Então, em geral, como é que se ensina a função trigonométrica? Começa, que é razoável, da trigonometria do triângulo retângulo, tá? Depois, possivelmente, passada para o triângulo qualquer, razões trigonométricas, tem seno, tem cosseno, que é a motivação geométrica da trigonometria. Essa foi a ideia fundamental. Tá?
Mas aí, quando passa para as funções trigonométricas, tudo fica extremamente artificial. Tá? Então, você estava resolvendo um problema de geometria, de repente, muda a regra do jogo. Você, quando tem que resolver a equação seno x igual a meio, por alguma razão, você tem que começar a colocar aqueles capi lá, tá? E obter solução geral. Tá? E esse negócio fica, obviamente, completamente sem sentido para os alunos. Para que esse negócio? Para que serve a função trigonométrica? Certamente não é para resolver problemas de geometria. Tá? Então, essa associação entre a trigonometria e o movimento oscilatório, tá, é algo que falta completamente na maior parte do livro didático. Então, a principal importância da trigonometria no mundo de hoje não é propriamente para a geometria. Tá? É como o modelo fundamental para representar fenômeno oscilatório. E a teoria de Fourier, na verdade, diz que é o único modelo que você precisa, porque qualquer fenômeno oscilatório bem comportado pode ser aproximado por senos e cossenos. Tá? E os alunos raramente têm a oportunidade de ver, tá, essas coisas. Depois eu volto a esse problema. Mas está cheio na internet, tá, de animações, tá, que nos ajudam a entender essa relação. Acho que pelo jeito não é assim que eu vou mostrar essa animação. Nem essa. Ok, faço de novo. Então, observe que essa animação, né, que coloca uma visão dinâmica, tá, onde a gente percebe que funções trigonométricas estão ligadas, tá, ao movimento circular. Então, o que está sendo representado aí nessa figura? Tem um ponto que está girando aqui em torno do círculo, tá? E você está medindo a abscissa e a ordenada desses pontos, tá, ao longo do tempo. Tá? Então, isso gera as funções trigonométricas. Tá? Deixa eu mostrar uma outra coisa aqui. Então, note que essa figura está mostrando o seguinte, tá? Está mostrando a equivalência desses dois fenômenos. Tá? Então, se você tem um ponto girando em movimento uniforme em um círculo, e olha para a ordenada aqui desse ponto, ele descreve exatamente o mesmo movimento que uma massa presa a uma mola. Tá? E se você olha o gráfico aqui dessa ordenada em função do tempo, descreve como uma função seno. Tá? Então, a função seno tem geometria aqui, claro, tá? Mas ela extrapola muito a geometria, porque a função seno descreve um movimento mais natural, tá, de um objeto sujeito a uma oscilação. Tá? Então, o que está dito aqui, você pega um corpo em movimento circular, tá, e olha para a projeção aqui na reta vertical. Esse movimento oscilatório aqui é descrito como função seno. Tá? Então, a gente tem na internet, tá, uma grande quantidade, tá, de objetos que nos ajudam a entender, tá, essas funções. Tá? Se der tempo, depois a gente resolve um probleminha. Tá? Rarissimamente você vê nos livros didáticos. Tá? Rarissimamente você vê uma função trigonométrica sendo utilizada para aquilo que é importante, tá? Para descrever um fenômeno periódico. Tá? Que, com perguntas como essa de calcular o número de oscilações completas, qual a amplitude, até mesmo qual é a nota musical que está sendo gerada. Então, se der tempo, a gente volta e resolve os problemas. Mas antes, eu queria
mostrar algo que explica um pouco melhor, tá, essa história de que funções trigonométricas podem ser representadas como soma de senos e cossenos. Então, nessa... eu vou escolher aqui, tá? Isso aqui é uma onda, tá? Uma onda que é uma onda quadrada, tá? E o que a gente vai fazer, tá, é mostrar como é que, somando apropriadamente múltiplos da função seno da função cosseno, tá, a gente consegue aproximar essa onda. Tá? Então, aqui eu controlo quantos termos eu tenho. Então, com um termo só, tá, o melhor que eu posso fazer para aproximar essa onda, tá, é usar uma função seno. Tá? Esse é o som por enquanto. Tá? Por enquanto é só seno. Se eu começo a aumentar o número de termos, então, o segundo termo é zero, não faz diferença. Mas o terceiro, agora o que eu tenho aqui, ó, é a soma dessa função. Então, essa aqui é a função seno de período maior, tá? E essa aqui é a segunda. Quando você soma essa com essa, resulta uma função que está em vermelho aqui. Tá? E já começa aqui a ter uma cara, tá, de uma onda quadrada. Você coloca mais termos. Porque o próximo termo é zero também. A gente vai começando a alterar o timbre, tá, somando unicamente funções desse tipo. A nota é sempre a mesma, tá? Então, comparando com o som original, que foi a do seno lá, essa é uma onda muito mais áspera, né? Ouvido. Por quê? Por causa dessa variação súbita aqui da oscilação do maior para o menor. A onda suave aqui da função seno, tá, soa suave ao ouvido. Tá? Essa aqui que tem oscilação, tá, soa bem. Mas mas observe que essa característica, embora a teorema seja que a gente tem uma infinidade de termos, né, depois de um certo ponto praticamente não altera nada. Tá? Então, com um número relativamente pequeno, tá, de funções trigonométricas, você consegue gerar essa onda. Tá? É assim que funcionam, pelo menos os sintetizadores de som mais simples, tá? Órgão eletrônico. Tá? Funciona desse modo. Tem um som de clarinete. Tem, como? Somando algumas funções seno aqui. Tá? Você vê para uma onda real no clarinete qual é a decomposição que torna razoavelmente próximo com algumas funções, você pode aproximar, tá, essa onda devidamente. Tá? Então vamos voltar àquele problema, a gente tem tempo aí para resolver. Que é essa situação. Né? Então eu tenho um ponto, tá, em uma corda de violão, tá, que se move de acordo com essa equação. X igual a seno de 440 pi, onde t é dado em segundos, tá, e x em milímetros. Tá? Então a primeira pergunta é quantas são as
oscilações completas que esse ponto aqui vai dar por segundo. Então, para a gente resolver esse problema, o que a gente quer saber, tá, é de quanto em quanto tempo, né, tá, essa função se repete. Então, a pergunta do item A, na verdade, é o que a gente chama a frequência dessa função. Na escola, a gente está mais acostumado a representar o inverso dessa frequência, tá, que é o período. Então, se eu tenho, por exemplo, uma função periódica, tá, em que o período é meio segundo, tá, significa que vão ocorrer duas oscilações completas, de 1 sobre 0,5, tá, a cada segundo. Então, como é que a gente faz para calcular, tá, esse período? A gente pode usar o fato que a gente sabe qual é o período da função seno. Qual é o período da função seno? 2π. A gente sabe que a função seno de 2π repete. Então, para calcular qual é esse período, tá, o que a gente tem que fazer é pegar o argumento aqui da função seno, que é esse aqui, e forçar e calcular, tá, qual é o acréscimo, tá, que eu tenho que dar, tá, a esse t, tá, para que esse argumento varie de 2π. Tá? Então, se eu coloco aqui então, quando eu vario o t de t, tá, essa é a variação do argumento, aquilo que está dentro do centro. Tá? Isso vai ter que ser igual a 2π. Tá? Então, esse período vai ser igual, então π vai cancelar, a 2 sobre 440, tá? Ou 1 sobre 220. Tá? E é claro que em problemas da vida real, essas coisas têm unidade. Tá? Segundos. Qual é o símbolo oficial da segundos? É série ou S? Quem sabe isso melhor que eu? S? S. A frequência, que é o número de oscilações completas, é o inverso do período. Tá? O inverso do período é 220. Qual é a unidade de frequência? A unidade é segundo a menos 1, não, o inverso aqui daquela unidade, que recebe o nome de hertz. Tá? Então, essa onda é uma onda 220 Hz. Tá? Praticamente um livro didático aqui do ensino médio fala nessas coisas associadas com função trigonométrica. Tá? Tá? Porque isso está ligado realmente à razão pela qual as pessoas estudam funções trigonométricas. Não é para resolver problemas de geometria. Qual é a nota, hein? Bom, naquela tabela, claro que para isso eu precisava mostrar aquela tabela lá, tá? Então, naquela tabela que eu dei lá no início, é claro que o lá padrão, tá, tem essa frequência, 440 Hz, tá? Então, teria que dar uma tabela aqui, um exercício desse tipo, para o aluno localizar. Aí vai ver, professor, não tem 220 na tabela. E aí? Não tem na tabela, mas tem esse aqui. Então, o que acontece é que, como essa nota corresponde à metade aqui dessa frequência, então, notas que se relacionam desse modo, tá, como uma potência de 2 em relação à frequência original, são a mesma nota. Essa nota que vibra aqui com essa frequência é a mesma nota lá. Tá?
esse A aqui é o símbolo aqui do A. Tá? Qual é a amplitude? Então, qual é a posição máxima e mínima que esse ponto pode atingir? Entre menos 4 e 4 milímetros. Tá? A amplitude aqui aí depende do contexto. Tá? Às vezes a gente diz que a amplitude é 4, tá? Que é o alongamento máximo em relação à origem, e às vezes acontece o que a gente chama de amplitude de deslocamento máximo aqui, 8. Tá? É uma questão de nome. Tá? Mas essa partícula anda entre menos 4 e mais 4 milímetros em relação a isso. Por que isso? Porque seno tem essa propriedade que varia entre menos 1 e 1, seja seno de T ou seja seno de qualquer coisa. Tá? Linear aí vai atingir esses valores. E aí, em que instantes o ponto está na posição x igual a 2 milímetros? Então, essa é uma oportunidade para você resolver uma equação trigonométrica na qual faz sentido, de fato, você procurar o termo geral. Tá? Você tem que resolver a equação seno 440. E T vai ter que ser igual a quanto? 2/4 é igual a 1/2. Tá? E aí explica por que a gente resolve equações trigonométricas procurando, tá, a solução geral. Né? Então, como é que a gente resolve? 440 e T. Então, quais são os arcos que tem seno 1/2? Π sobre 6, 5π sobre 6. Tá? Então, esse arco, tá, ou é igual a π sobre 6 mais 2kπ, ou esse arco é 5π sobre 6 mais 2kπ. Nesse caso, pode ser que a gente só esteja interessado nos valores de K positivos, né? Se começar no instante zero. Mas enfim, daí a gente termina de resolver o problema sem dificuldade. Tá? Então, falta de fato aqui no tratamento que normalmente é dado às funções trigonométricas, tá? Falar de funções trigonométricas como modelo fundamental do fenômeno oscilatório. Tá? Essa é a grande importância das aplicações hoje em dia. Então, tudo isso é fundamental, como eu disse, tá, para síntese de som. Então, sintetizadores de som funcionam bastante baseados aí no fato de ter funções trigonométricas, tá, que correspondem a fenômenos elétricos também. Tá? Então, são ondas geradas naturalmente com sistemas elétricos. Então, um capacitor, tá, com um resistor tem esse mesmo tipo de comportamento, e é fundamental para a tecnologia do MP3. Então, como eu disse, tá, um MP3 ele é feito pegando um som, dividido em pedacinhos, para cada pedacinho fazendo uma análise dessas para exprimir aquele som como soma de funções senos e cossenos. Tá? E aí, sabe que a gente é meio defeituoso para ouvir, então joga fora um bocado dessas frequências que a gente não vai perceber mesmo. Tá? E aí você tem uma representação desse som que é muito mais econômica do que a original. Então isso permite que vocês possam ouvir as músicas aí do MP3. Tá? Bom, isso aqui a gente viu já naquele programa. Tá? E só algumas tendências aí de coisas que vocês vão ver aí no futuro. Nós aqui no INPA em particular, tem nesse momento 2 alunos de doutorado que estão trabalhando com computação musical. Então, tem um aluno que está trabalhando com computação musical, música percussiva,
Então ele é um bandeirista profissional e o objetivo dele é construir um sistema que ele possa interagir com ele em performance verdadeira aí no palco. Tá? Ele está bastante adiantado. Um outro aluno está trabalhando com análise musical aliada à visão computacional. Então, o tema da tese dele é filmar uma pessoa tocando violão, ao mesmo tempo gravando o som, e usar essas duas informações para reconstruir o que a pessoa está fazendo. Mas tem muita coisa que vai acontecer aí nos próximos anos, que vai amadurecer. Então, compressão é algo que já está bem maduro, mas continua, os algoritmos continuam melhorando, em termos de você ter cada vez mais qualidade com arquivos cada vez menores. Né? Essa questão da análise musical tem um impacto mercadológico muito grande, porque permite que você venda aos usuários coisas que você acha que ele vai gostar. Né? Tem uma linha de acompanhamento e composição automática por computador. Ambas usam modelos matemáticos sofisticados, usam probabilidade e tratamento de sinais para fazer isso. Tá? E essa outra área que eu já falei de reconhecimento de melodias, tá? Também é uma área que tem muito para evoluir. Certamente a gente vai ter progresso aí nos próximos anos. Então, para terminar, só alguns pontos aí que eu gostaria de enfatizar. Primeiro, acho muito importante que vocês, como professores, estejam atentos, tá, para o papel da matemática na tecnologia. Tá? E para fazer com que os alunos de vocês tenham essa consciência de que muita coisa de tecnologia que é atribuída assim, de maneira um tanto vaga à informática, tá, na verdade, a matemática que está por trás. Tá? Essa conexão entre música e matemática, tá, é algo que eu acho que tem potencial de ser explorado pelo interesse que os alunos têm no assunto, tá, e pelas coisas concretas, tá, e não tão complicadas assim, não tão distantes assim da realidade da escola, que a gente pode fazer. Tá? E a gente viu aqui uma série de conteúdos que tem a ver com as coisas que eu falei hoje. Tá? Então, números racionais e irracionais, lá, as frações simples, e depois os números irracionais que surgem quando você gera a escala temperada. Funções apareceram aqui várias vezes, incluindo a representação dos sons, tá? E principalmente as funções trigonométricas, tá? Que tem muito mais coisa para falar de funções trigonométricas, com maior interesse do que normalmente é feito nos livros de dados. Tá? Então é isso, gente. Um prazer ter estado aqui com vocês.